Mais uma vez a graça e a paz. Amém. Nós vamos para a ministração da palavra. O texto já está no mural. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Eu quero orar com você. Vamos orar mais uma vez? Oh Deus, nós entramos na Tua presença mais uma vez em oração. Nesse mistério glorioso que é a oração, Pai. Que não faz o menor sentido para nós, pois é algo muito estranho para nosso raciocínio orarmos, ó Pai. Mas o Senhor nos concedeu que esse ato de loucura é um ato pelo qual nós alcançamos a Tua misericórdia e a Tua bondade. Foi o Senhor quem nos aconselhou a orarmos e a buscarmos a Tua face. E assim temos feito, Pai. E temos buscado a Tua face porque o Senhor é bom, o Senhor é reto, o Senhor é perfeito em todos os Teus atos. Pedimos a Tua graça, Espírito Santo de Deus, sobre a Tua igreja. Pedimos, Espírito poderoso de Deus, a Tua manifestação poderosa, pois sem a Tua manifestação nós somos vazios, somos levados pelo vento, Senhor, e dependemos do Senhor. Não queremos estarmos vazios e nem saímos daqui vazios, pois nós dependemos da Tua bondade. Manifesta, Espírito Santo de Deus, mais uma vez a Tua presença. Manifesta a Tua presença, pois nós desejamos muito, muito mesmo, que o Senhor venha sobre nós mais uma vez, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Amém. Nós temos aqui a carta à igreja em Laodiceia. Essa carta foi escrita, foi mandada a essas igrejas, e essas igrejas existiram. Eram igrejas não fictícias, isso aqui não é uma obra fictícia. Esse texto foi realmente encaminhado. E algo interessante em relação a essas igrejas, são 7 igrejas da Ásia, que foi direcionado a cada uma delas uma carta, e cada uma delas tinha algo a receber, algo a ouvir referente a Jesus Cristo. Quem fala à igreja é o próprio Filho de Deus, aquele que deu a vida por cada um desses povos que já existiram, que já passaram, e por todos aqueles que ainda virão. É o mesmo Cristo que falou com a igreja, fala conosco hoje. É o mesmo que deu a vida e comprou o direito de ser nosso dono. Ele é nosso dono, e como dono, Ele pode falar, Ele pode chamar a atenção. E é interessante isto, né? Esse conceito que alguns esquecem, que nós fomos comprados. Ser cristão significa que nós temos alguém que pagou um preço, e nós agora temos a nossa orelha furada.
O servo da orelha furada é o servo que deseja permanecer servindo ao seu senhor. No mundo antigo, os vários escravos, quando eles eram libertos, e por eles amarem ao seu senhor, aqueles que serviram a um homem bom, quando eles resolviam permanecer naquela casa, eles furavam uma orelha, e ali era marcado que aquele homem estava escolhendo servir ao seu senhor por livre e espontânea vontade. E isso faz toda a diferença? É claro que sim, amados irmãos. Servir a Jesus não por pavor, não por medo, mas servir a Jesus por amor, por aquilo que Ele já fez por nós. Estar na presença de Deus, não cumprindo um ritual, mas estar na casa de Deus por agradecimento, por um sentimento de louvor a Deus, por um sentimento de agradecimento por tudo que Ele já fez. Nós não estamos na igreja para sermos salvos, nós estamos na igreja porque já somos salvos. Nós não estamos peregrinando para alcançar a salvação, nós estamos peregrinando para alcançarmos a perfeição. É isso que a igreja faz, é por isso que há manifestação do poder do Espírito Santo, é por isso que há pregação da palavra, para que nós venhamos a nos aperfeiçoar, amados irmãos. A igreja como a nossa, que é uma igreja que já tem um bom tempo aqui, não é uma igreja de peregrinos, aquelas igrejas por onde tem um fluxo muito grande de pessoas. A nossa igreja é uma igreja familiar, é uma igreja de um grupo, nós conhecemos a maioria das pessoas, sabemos o nome, sabemos alguns onde moram, nós temos uma certa afinidade com as pessoas que aqui estão, então nós estamos convivendo há um bom tempo. Como eu citei para vocês, é diferente de um lugar onde o fluxo é muito grande de pessoas e as pessoas não conseguem criar um laço, porque há mega igrejas que são muito grandes, o fluxo de pessoas também é grande. Aqueles que se conhecem são a diretoria, geralmente as pessoas que fazem parte da diretoria se conhecem, mas o restante acaba não se vendo sempre. E com isso eles perdem esse vínculo que é extraordinário. Quando essa carta foi escrita, não foi escrita para uma comunidade que era uma comunidade de fluxo contínuo, mas foi escrito para uma comunidade que perseverava no mesmo lugar, uma comunidade que estava na mesma cidade. E é por isso que ela tem a ver também com as nossas vidas. E a linguagem que é utilizada aqui, ela tem tudo a ver com o que acontecia naquela cidade. O texto começa falando que sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É interessante e ao mesmo tempo triste você perceber uma escrita como esta. O que acontecia em Laodiceia? Laodiceia era uma cidade que se tornou rica. Eles se tornaram ricos e eles produziam naquela cidade uma lã negra, e as roupas eram feitas com essa lã negra. E isso fazia com que a cidade era uma cidade famosa, porque eles tinham bancos, era uma cidade que produzia, era uma cidade que existia um polo de medicina, existiam médicos na cidade, eles desenvolveram um medicamento, e esse medicamento ele tratava dos olhos. As pessoas que tinham enfermidade nos olhos procuravam Laodiceia, e ali aqueles médicos realizavam as suas consultas e aplicavam colírio, e muitas pessoas que tinham problemas seríssimos de visão eram tratados em Laodiceia. A cidade de Laodiceia sofreu um terremoto no ano 60 depois de Cristo. E como eles eram ricos, eles não precisaram de auxílio de Roma, não precisaram de dinheiro de ninguém, eles mesmos reconstruíram a própria cidade. Então o texto está falando daquilo que era comum. Em Laodiceia também existiam águas termais, ou seja, águas que saíam do subsolo
e por saírem do subsolo, e por causa da região ser uma região onde existiam contato com essas águas subterrâneas que passam próximo ao centro da terra, então essas águas eram aquecidas, e por causa da quantidade grande de minerais, essa água era intragável, ninguém conseguia tomar, era uma água intragável e morna, e as pessoas usavam essa água exatamente para provocar vômito. Quando alguém está com mal-estar, está com o estômago ruim, e a pessoa toma algo que vai fazer ela vomitar, ela tem uma melhora, acontece uma melhora, porque a pessoa põe tudo para fora e acaba melhorando. Então essa linguagem é para falar que a cidade era rica, que eles se vangloriavam de serem ricos, que a cidade tinha muitos médicos e eles tratavam de problemas da visão. A cidade existia colírio, existia um produto que eles desenvolveram que tratava dos olhos. Então toda a linguagem tem a ver com o que eles estavam vivenciando. E por eles vivenciarem aquilo, por ser uma igreja que estava relativamente bem economicamente, eles se vangloriavam e entendiam que o fato de estarem bem financeiramente queria dizer que eles estavam bem nas finanças, então que Deus estava aprovando, que Jesus estava aprovando tudo que eles estavam fazendo, porque eles eram ricos. Então essa interpretação de que eu estou fazendo a coisa certa, porque Deus está abençoando a minha vida, minha família está prosperando, o meu negócio está prosperando, deve ser porque eu estou de bem com as coisas espirituais. E esse texto diz o inverso disso. Aquela comunidade se vangloriava da sua condição financeira, e veja que o texto, ele fala, você é cego, fazendo menção ou comparação com a cidade que tratava dos olhos, é nu, porque a cidade tratava e vendia roupas finas, roupas coloridas, coisa que no mundo antigo era muito difícil se ter uma lã com a cor puramente negra. Então veja que o paralelo é, você é pobre, eles eram ricos, vocês são cegos e eles tratavam da visão, vocês estão nus e eles vendiam roupas. Então tudo aquilo que eles tinham para o mundo espiritual não tinha valor algum, não tinha valor nenhum. Isso serve para nós entendermos algumas coisas que acontecem nos dias atuais. Existem, como eu citei logo no início, algumas mega igrejas, existem grandes instituições, existem igrejas riquíssimas, existem líderes evangélicos que são milionários, existe tanta coisa envolvida nesse mundo, e muitas pessoas podem julgar o fato de ser uma igreja milionária, o fato do líder ser milionário, é porque Deus está aprovando, porque tudo está indo muito bem. E se nós usarmos essa linguagem que está aqui, pode nada estar indo muito bem, pode tudo estar ruindo no mundo espiritual. E o que foi dito aqui não foi para martirizar, ou para menosprezar, ou para diminuir aquela comunidade. O que foi escrito era para que eles abrissem os olhos, para que eles entendessem que o mundo espiritual, ele não coaduna com o mundo material. Aquilo que aparentemente tem valor no mundo material, não quer dizer que no mundo espiritual ele vai ser igual. Então nós temos que entender que para agradar ao Senhor, assim como ele disse, vocês são mornos, e pelo fato de ser morno, não é frio nem quente, não agradou ao Senhor, não estava agradando ao Senhor. Então entender esse processo, o que é que Jesus deseja da sua igreja, o que é que o Senhor Jesus quer de cada um de nós, o que é que Ele exige, a postura que nós tenhamos. O que o Senhor deseja de nós, amada igreja, é que nós não sejamos indiferentes àquilo que o Senhor quer realmente fazer no meio do seu povo. O que é ser indiferente? Ser indiferente é ser morno, tanto faz subir quanto faz descer, tanto faz ter quando não ter, tanto faz ir quando não ir, tanto faz dar como não dar. Essa é uma pessoa que tem um pensamento de que tanto faz como tanto fez.
E o que o texto está nos falando, que esse tipo de comportamento é um comportamento que não agrada ao Senhor. É um comportamento que ele incomoda o mundo espiritual. Por quê? Porque ou nós somos frios ou nós somos quentes. E o que é o desejo do Senhor? É que nós nos inteiramos das coisas deles. Uma igreja que não está envolvida com as coisas de Deus, um cristão que não se envolve com nada no mundo espiritual, um cristão que não se envolve com coisa alguma, tanto faz como tanto fez. A Bíblia está falando, o próprio Cristo faz, você ou eu que estejamos nessa condição, o Senhor está falando que Ele não suporta esse tipo de conduta no meio cristão. Ele não se agrada dessa igreja que é morna, que não se posiciona, desse cristão que tanto faz subir quanto descer. Pode parecer, amados irmãos, que para algumas pessoas, essa vida de tanto faz quanto tanto fez, ou seja, eu não falo mal de ninguém, eu não incomodo ninguém, eu vou quando dá, eu faço aquilo que é possível, eu oro quando eu tenho condições. Dá a impressão que isso está agradando Deus. Deus sabe, é claro que Ele sabe que nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos, amados irmãos. Isso nós temos dito aqui, não é de hoje. Por que eu afirmo essas coisas? Porque nós sabemos que quando as pessoas têm interesse, elas fazem. Quando as pessoas têm interesse em fazer as coisas, levantam de madrugada. Quando é de interesse das pessoas, elas vão e ficam 3 ou 4 dias na fila antes de abrir. Quando as pessoas têm interesse, elas andam quilômetros e vão até aquele lugar e fazem. Quando as pessoas têm interesse, elas fazem e acontece. Então, qualquer desculpa que nós venhamos dar para não fazer, para não auxiliar, para não contribuir, para não estar se envolvendo, isso não tem nenhum valor no mundo espiritual. E o Senhor, Ele deseja que nós nos posicionemos. Isso é bem categórico nesse texto aqui. Ou nós somos ou não somos. Ou nós somos cristãos ou nós não somos. Então quem está no meio, está acima do muro, saiba que diante desse texto não está agradando ao Senhor. Quem está em cima do muro, nem para um lado nem para o outro, como nós temos muitos simpatizantes no meio evangélico. Muitas pessoas frequentam a igreja há anos e não tomam decisão. Pessoas que estão frequentes na igreja e não se batizam, não tomam decisão, não fazem nada, vão esperando o tempo passar e assim vai, entra 1 ano, 2, 3, 10, 20 anos e a pessoa não toma decisão na vida. Está sendo apenas um simpatizante. O Senhor diz aqui: preste atenção, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e junto faremos uma refeição como amigos. O Senhor ainda acredita em nós. Ainda há uma chance para as nossas vidas. Amados irmãos, eu sei que pelo fato de ser pastor, dá a impressão, que a gente fala essas coisas como se fosse algo pessoal, mas não é, irmãos. Não é pessoal porque a salvação é individual. Eu não posso carregar ninguém junto comigo. E se amanhã eu deixar de existir, vocês vão continuar tocando a vida de vocês normalmente. Ninguém vai deixar de fazer o que tem que fazer porque eu vou desaparecer. A vida vai continuar. Então não é pessoal, não depende da minha pessoa. É algo que você e Cristo têm que se acertar. Se Ele traz a nossa atenção para esse tema, é porque nós estamos envolvidos nesse tema. E o texto diz bem assim, nessa linguagem que eu tenho aqui, que é a nova versão transformadora: preste atenção, eu estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. O que dá para entender uma palavra como essa, que ele escreve para aquela comunidade? A comunidade achava que estava bem com o Senhor,
A comunidade achava que estava feliz, que estava tudo fluindo muito bem, mas Jesus estava do lado de fora, irmãos. Ele não estava dentro da comunidade, ele não estava fazendo parte da comunidade, ele estava do lado de fora e falando: olha, presta atenção, eu estou batendo. Ou seja, ele não vai invadir. O mundo espiritual não é uma invasão do Senhor na tua ou na minha vida. No mundo espiritual eu tenho que abrir o meu coração para o Senhor. No mundo espiritual eu tenho que me derramar na presença do Senhor. No mundo espiritual eu tenho que movimentar na presença do Senhor, amados irmãos. O que o Senhor deseja de nós é que nós sejamos um povo atento e um povo que faz as coisas acontecerem. Para que o Senhor venha sobre nós, é necessário que nós, primeiro, ouçamos a sua voz. Esse é o primeiro fato. Se você sai daqui, e a partir do momento que saiu ali na porta, já esqueceu tudo que ouviu, não vai adiantar de coisa alguma. Mas se você começar a analisar a tua vida e o teu coração, e pôr em prática a vida cristã, que a vida cristã é muito mais do que nós estamos fazendo aqui. A vida cristã é muito mais do que ser alguém que frequenta cultos. A vida cristã é muito mais do que alguém que aparece de vez em quando. A vida cristã é compromisso genuíno. Ou você é ou você não é cristão. Senão, o Senhor diz: vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso com Ele. E Ele diz: eu entrarei e faremos uma refeição como amigos. Na Ásia, no mundo oriental, no Oriente Médio, a coisa mais importante para demonstrar o afeto para alguém é comer juntos. Quando você tem no Antigo Testamento, quando aparecem aqueles homens para Abraão, Abraão percebe que aqueles homens que aparecem próximo à sua tenda eram pessoas diferenciadas. Abraão chama para a sua tenda para comerem juntos, para honrar aquela figura. E isto mostrando que ele estava feliz de recebê-los. Essa mesma linguagem é a linguagem que nós estamos encontrando aqui. É uma linguagem de que você quer ser amigo de Cristo? É desejo real ser amigo de Cristo? Se você quer ser amigo de Cristo, é necessário abrir o coração e deixar Cristo agir. Por que ele diz abrir? Porque é natural que pode estar fechado a porta. Se existe a possibilidade de nós estarmos fechando o coração para o Senhor, isso não é nada simples, é algo trágico. E Ele quer fazer morada em nosso coração. E Ele diz: o vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está no plural, não é a igreja, é as igrejas. E eu volto a falar, amados irmãos, isso não é uma coisa pessoal, isso tem a ver com o mundo espiritual de uma forma geral. No lugares onde outrora foram berços do evangelho, do cristianismo, estão fechados hoje. A Europa, a Inglaterra, alguns países que mandaram missionários para o mundo inteiro, lugares onde as igrejas eram extremamente lotadas. Alguns desses lugares as igrejas estão fechadas há décadas. Algumas igrejas foram compradas, viraram cassino, viraram clube, viraram clube de ginástica, academia, porque acabou os crentes. Acabou. As pessoas foram acabando, os fiéis, e fechou a igreja, porque não tinha quem desse continuidade. E a grande maioria desses lugares são países ricos, países que o povo melhorou a condição financeira. São países onde hoje são considerados os países
que têm a melhor qualidade de vida na Europa. E são países que não acreditam na existência de Deus. São pessoas que não precisam de Deus, não precisam da igreja, não precisam de ninguém. Eles se completam em estar eles ligados a eles mesmos. O mundo pode estar acontecendo o que for, não existe mudança para esse povo. Voltando ao mundo espiritual, Laodiceia, ele tinha um centro bancário, tinha colírio, tinha lã preta, tinha riqueza, mas espiritualmente era pobre, miserável, cego e nu. Quem poderia salvar aquela igreja? Jesus Cristo, porque Ele deu a vida pelo seu povo, pertence a Ele, irmãos. Então, quando o Senhor nos ama, quando o Senhor fala conosco, é porque ainda existe a chance para as nossas vidas. Quando o Senhor parar de falar conosco, aí a coisa ficou muito ruim. Mas enquanto o Espírito estiver falando conosco, chamando a nossa atenção, ainda há uma chance para nós. Há uma chance de nós vivermos um tempo glorioso com o Senhor. Entenda, o que o Senhor deseja, isso não está ligado à tua salvação, está ligado, irmãos, ao teu crescimento espiritual. Entenda isto. Está ligado a um envolvimento com o próprio Cristo. Ele deseja se envolver comigo e com você. É desejo dele estar ligado a nós. Mas se nós fecharmos a porta, taparmos os ouvidos, não queremos ouvir, ele não vai entrar. Não vai entrar e não vai fazer morada. E quem perde com isso? Somos nós. Você pensa que Jesus está perdendo alguma coisa? Ele não está perdendo nada, ele não precisa, ele é completo em ele mesmo. Quem deixa de receber, quem deixa de se envolver, quem deixa de agir, quem deixa de ter experiência, somos nós. Somos nós que estamos perdendo. E eu não gostaria de perder nada. Se o Senhor tem coisas extraordinárias para a minha vida, eu quero participar disso. Se Ele tem coisas magníficas para abrir os meus olhos, eu quero ver. Eu quero participar dessa ação do Senhor. Então, Laodiceia era muito rica, era orgulhosa, e o Senhor disse: vomitar-te-ei da minha boca. A igreja espiritualmente morna não agrada ao Senhor, não agrada o Espírito Santo do Senhor. Então, entenda esse chamado do Senhor para as nossas vidas. Compromisso, irmãos. Se comprometa com a obra, se comprometa com o chamado do Senhor, se comprometa com aquilo que tem que ser feito, né? Não dá para ficar, como eu disse, em cima do muro, nem para um lado nem para o outro, apenas um simpatizante. O Senhor não quer isso para você nem para mim. O Senhor, Ele quer comunhão, Ele quer que eu e você tenhamos comunhão com Ele. Então, se é interesse da nossa parte, o Senhor ainda quer ter esse tempo conosco. E graças a Deus por isso. Ainda não estamos excluídos, porque Ele ainda está falando conosco. Quando Ele parar de falar, aí é hora de nós chorarmos. Mas enquanto o Senhor está falando, há esperança para as nossas vidas. Há esperança para nós cristãos. A esperança para nós nos envolvermos com esse Cristo que deseja tanto, ardentemente, se envolver com você. Ele deseja de uma forma tão grande, de uma forma tão poderosa, que Ele não deixa de falar. Se Ele não quisesse esse envolvimento, Ele não falaria, deixaria normalmente, vai seguindo a tua vida, toma o seu rumo, faça o que você bem entender. Não interessa, mas interessa para Ele, Ele está se interessando ainda por nós. Ele se interessa por você, se interessa por mim. E glória a Deus por isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amada igreja, vamos orar?